Bom lembrar que somos um só em Cristo Jesus e que nós temos as mesmas experiências, um só batismo, uma só fé. Nós somos um ser único em Cristo Jesus, um corpo em Cristo Jesus. Nós temos alguns pedidos de oração. Nós já temos alguns pedidos que já são costumeiros, né? Ultimamente nós estamos orando pela Cássia e o Gustavo e a Lívia e a Dona Lúcia, além dos familiares para conforto pela partida do irmão Glauco, como a toda a igreja também precisa ser consolada, já tem sido. Temos orado pela Dona Urminda, que deve ter terminado já as sessões de quimioterapia, para Deus recuperar o corpo dela. A Agnes está bem doente, está com faringite e broncopneumonia, então orar por ela, e com isso a cirurgia dela provavelmente vai ser adiada, né? Se bem que não tem uma data ainda, mas ela tinha esperança de ser depois da manhã. Mais alguém tem algum pedido de oração? Então, vamos pegar o Rondônia com o Covid. Tem uma turma lá, né? Com Covid. Eliedson, né? Glauco, Rebeca. Rebeca, o Lucas e a Rondônia. Isso. Olha pelo missionário, o Matias, Matias, a Thelma e o bebezinho deles, quer dizer, é grandinho já, rapaz. Sim. Eles estão bem. Estão lá no sul, né? Estão bem felizes, trabalhando na igreja onde ele frequentava, né? Em AC4. Falei com eles essa semana. Ótimo. Vamos orar por eles, eles estão bem empolgados com os ministérios. É prima, é sobrinha, né? Não, é Amiga. É câncer, né? Ela? Covid. Câncer é o primo da Silvânia, que ele já está no final da vida, né? Humanamente falando, já está no final. E pedindo pelo consolo dos familiares, para que Deus o sustente nesses últimos momentos de vida, e também para dar aquela convicção, aquela certeza da salvação. Ela disse, ela não sabe se ele é salvo, ele já ouviu bastante, parece que aceitou, mas eu não sei. Então vamos orar. Eu não consegui decorar todos. Alguém pode orar, mesmo que você não tenha lembrado de cada pedido, mas Deus conhece. Senhor Deus, nós estamos buscando a Tua presença especificamente por essas necessidades que foram faladas aqui, consolo, saúde, direcionamentos. Por esteja com cada um desses pedidos que foram relembrados, dando o cuidado necessário aos médicos, sabedoria, para que isso frutifique em boa saúde. E aqueles que não conhecem a Jesus como Salvador, que o Senhor também nos dê, ou a pessoas próximas, a oportunidade de falarem do Teu Evangelho. Quanto às questões ministeriais, obrigado a Deus por aqueles que têm desempenhado tão bem a Tua obra e com bastante alegria. E lembramos também do grupo que está reunido lá no Alvorada da Esperança, para que tenham sabedoria, boa disposição e que a Tua palavra também prospere naquele bairro. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós temos feito alguns estudos de palavras, algumas ocorrências de algumas palavras na Bíblia, e hoje nós vamos
estudar algumas ocorrências da palavra falsidade na Bíblia. Por natureza, você e eu somos falsos, por natureza, porque a nossa natureza vem de Adão, e Adão, após pecar, ele tinha como característica na vida dele a falsidade, e assim todo ser humano. No entanto, nós temos um mínimo de honestidade, de genuinidade nas pessoas. Algumas pessoas são até conhecidas como pessoas bem honestas, mas é claro que nós sabemos que isso tem um limite, porque por natureza todos nós somos falsos. O único que pode transformar o nosso caráter de falsidade para a verdade é Jesus Cristo. É só Jesus Cristo que é completamente honesto. É só Jesus Cristo que é completamente genuíno, verdadeiro. Nós não. Nós precisamos nos transformar à imagem de Cristo Jesus, e aí nós vamos nos tornando cada vez mais verdadeiros. Você não conhece uma pessoa se ela é falsa, se ela é verdadeira, só em algumas conversas. Você precisa ter algum tempo de experiência, eu diria alguns anos de experiência. Eu diria até que em 2 anos de convivência com alguém, já dá para notar se essa pessoa dá umas escapadas da verdade. Se essa pessoa, no que ela faz, no que ela fala, você vai pegar alguma falsidade dela, mais ou menos. Se ela for uma pessoa que tem o hábito da falsidade, você vai pegar uma conversa aqui, outra ali. Às vezes ele conta para você uma história, para outro ele já conta a mesma história com os detalhes distorcidos. Eu acredito que 2 anos é suficiente para conhecer pessoas, se você tem sempre convívio com elas. E claro, se você tem muito mais tempo de convívio, você vai conhecer muito mais. Há um perigo também de nós julgarmos as pessoas achando que elas são falsas, quando na verdade nós não entendemos o contexto, nós não entendemos a conversa, e talvez a pessoa falou uma coisa para nós e não achou necessário falar alguns detalhes. Aí conversando com outra pessoa, ela acrescenta alguns detalhes, e aí nós já julgamos precipitadamente que essa pessoa é falsa. Não, você precisa conhecer muito mais alguém para dizer se essa pessoa é falsa ou verdadeira. Mas é um assunto muito importante. Falsidade é uma palavra que aparece 26 vezes na Bíblia, e a palavra falso ou falsos aparece 34 vezes. Então 34 mais 26 dá quanto? Aí 50, 60, né? 60 vezes aparece essa variação da palavra falsidade. Jó se esforçou para fugir da falsidade, e é algo que você precisa também, porque todos nós somos falsos por natureza. Se você ficou ofendido já por eu ter falado isso, então você está com uma falsidade no coração. Você tem que ser verdadeiro. E para ser verdadeiro como Cristo quer que você seja, a primeira coisa é admitir: eu tenho uma tendência para ser falso. Mas o Jó, que também tinha essa tendência, como você e eu, ele se esforçava, claro, com a força que Deus nos dá, ele se esforçava para fugir. Constantemente você tem que fugir dessa natureza falsa que você e eu temos. Vamos ler Jó 31:5.
Jó 31, 5. Alguém quer ler? Que andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano. 6 também, Néia. Pese de Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Ou seja, ele tentou. Ele estava tentando não andar, não colocar o pé no engano, não andar em falsidade. E assim você deveria também lutar contra essa natureza que você tem, que eu tenho, de sermos falsos. A palavra de Deus é quem vai te afastar da falsidade. Por você mesmo você não consegue. Porque nós já temos falado aí em algum momento que nós estamos num período da sociedade chamado pós-verdade. E sendo que esse período dá uma elasticidade para a verdade, as pessoas são falsas. Porque você tem a sua verdade, eu tenho a minha, mas na verdade isso, segundo a palavra de Deus, é falsidade. O Senhor Jesus chegou a dizer: seja o teu sim, sim, o teu não, não. O que passar disso vem de onde? Do maligno. E o maligno é falso. Então você tem uma luta constante consigo próprio, que é lutar contra a falsidade. Não quer dizer que quando alguém fala bom dia, tudo bem, eu tenho que falar tudo. Não está tudo bem. Ninguém quer ouvir. O bom dia, tudo bem é uma formalidade que nós temos e está tudo bem, é assim mesmo. Por exemplo, quando aquela mulher que perdeu o filho, lembra? Ele estava na roça lá e falou: ai, minha cabeça! E aí passou mal, morreu, né? Morreu. Aí foi para chamar o Eliseu, o profeta Jonas. É o Eliseu ou é o Elias? É o Eliseu, né? Eu acho que é o Eliseu. Foi perguntado como está. Qual foi a resposta? Vai tudo bem. Então ela foi falsa. Não foi falsa. Você não tem que gastar tempo para abrir todos os seus problemas para as pessoas. Não é mentira. Isso se chama convenção social. Convenção social. Todos nós estamos convencidos de que ninguém quer ficar ouvindo sobre a vida de ninguém. Quando eu falo bom dia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem. Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem uma lista de problemas. Não é hora de falar. É uma convenção social, tá certo? Então, não fique pensando que se alguém me perguntar se vai tudo bem, eu tenho que falar tudo. Não, você tem que falar com Deus, isso sim. Mas com as pessoas tem uma convenção social que nos permite resumir a nossa vida, o nosso dia com tudo jóia, tudo bem. Mas, voltando para o nosso assunto de falsidade como algo bem mais sério do que isso que eu falei, é só a palavra de Deus que pode afastar você da sua natureza falsa. Vamos ler Salmo 119, que é o salmo que fala da palavra de Deus, né? Salmo 119, versículo 29. Alguém pode ler? Afaste de mim o caminho da mentira, dá-me o privilégio de conhecer a lei. É só a palavra de Deus, só a lei de Deus, só os decretos, os juízos, as escrituras que podem nos afastar do caminho da mentira, do caminho da falsidade.
Então as pessoas que não estudam a palavra de Deus ou não têm amor pela palavra de Deus, essas pessoas, elas estão mais suscetíveis a serem falsas, porque a palavra de Deus tem a verdade, e se você não se aproxima da verdade absoluta que é a Bíblia, você vai trilhar o caminho da falsidade. Então estude a Bíblia, ame a palavra de Deus. Não fique ainda nessa de falar, os crentes são falsos, na igreja só tem falso. Em vez de você gastar sua energia com isso, vai para a palavra de Deus e torne-se uma pessoa mais íntegra, mais verdadeira, mais correta. Quem sabe você até vai ajudar aqueles que você está dizendo que são falsos a mudarem de vida também. A palavra de Deus nos afasta da falsidade. A falsidade não é segredo para ninguém, ela está nos meios religiosos. Não é exagero dizer que os lugares mais falsos que existem são os lugares religiosos. Por quê? O meio político, então eu não quero ofender você se você ama a política e acha que há uma integridade ali, mas o meio político, na minha opinião, pelo menos que eu vejo no Brasil, é falso, é muita falsidade, muita falsidade. Então eu já espero que Casa Civil, Congresso, STF, Poder Executivo, câmaras municipais, prefeituras, eu já faço um nível mais reto, é tudo falsidade. Eu sofro menos. Há outros lugares que já são falsidade, e você poderia mencionar vários lugares que já são lugares de falsidade. Mas um lugar meio mascarado é o meio religioso, de qualquer religião, de qualquer grupo, porque os religiosos, eles têm por obrigação moral, obrigação do grupo religioso, da crença religiosa dele, ser uma pessoa verdadeira. Só que as pessoas não são verdadeiras por natureza, então você vai ter que fingir mais do que outras pessoas. Um político talvez não precisa fingir tanto, todo mundo já sabe que ele é falso, isso daí é lugar comum, todo mundo já sabe. Mas o religioso não. Você nunca pensa de uma freira, de um padre, de um rabino, de um pastor, essas pessoas são falsas. Não, as pessoas confiam a vida delas, os segredos delas, para esses religiosos. E no meio religioso mesmo, sem ser líderes, né? Espera-se que essas pessoas sejam verdadeiras. Mas como elas não têm isso por natureza, o que vai acontecer? Falsidade. Se você fica sempre falando que uma coisa é pecado, ou várias coisas são pecado, ou você vai dizer eu sou um grande pecador, ou você vai dizer que você não pratica aquelas coisas. Mas de fato nós vemos que todos nós praticamos as coisas ruins, a mentira, a falsidade. Por isso que na época de Jesus, onde você mais via falsidade? Qual grupo que você via mais falsidade na época de Jesus? Os fariseus, os escribas e os fariseus. Onde você via mais falsidade na época dos profetas? Nos próprios profetas. Você via falsidade nos sacerdotes. Então o meio religioso é um terreno fértil para a falsidade. Por isso você que está no meio religioso, porque a igreja é um meio religioso, um ambiente religioso, você precisa
pedir ao Senhor para te ajudar, porque senão você vai ser uma pessoa muito falsa, enganando-se e enganando os outros. E aí tem um outro nome para isso, principalmente quando se fala de igreja, é hipocrisia. Então, isso tem irritado muitas pessoas para não se aproximarem da palavra de Deus. Somos nós. A hipocrisia com que nós eu digo meio evangélico, vive, faz com que as pessoas não queiram a palavra de Deus. Por isso eu acho muito difícil o evangelismo. Eu já evangelizei muito, continuo evangelizando, mas eu acho muito difícil evangelizar. Porque é como se você tentasse tirar da bacia um pouco de água, né? E aí vem outra pessoa e joga água. Você joga, você faz umas conchas na mão para jogar água para fora e vem alguém e fica jogando água dentro. Então é assim também. Você tenta mostrar para a pessoa a palavra de Deus, você vai lá, você faz um bom trabalho de evangelismo, você tenta tirar da vida da pessoa todo engano. Aí você sai dali, vai um crente durante a semana que trabalha com essa pessoa e dá um mau testemunho. Ele joga o engano de novo. É um trabalho muito difícil. Você dá um passo para frente, 2 para trás, o evangelismo, por causa da falsidade, da hipocrisia. Em Jeremias 6,13, nós lemos sobre os religiosos sendo falsos. Alguém quer ler? Jeremias 6,13. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Então, quem que está usando de falsidade aqui? O profeta e o sacerdote. 2 pessoas que você confiava que seriam pessoas verdadeiras. O profeta fala a palavra de Deus. O sacerdote conduz as pessoas para Deus. E os 2 são falsos. Vai sobrar o que para você? O que vai sobrar para a sociedade se os religiosos, eu estou chamando de religioso, mas a gente não gosta dessa palavra, né? Se o crente, o evangélico é falso, você só atrasa o meu trabalho. Eu só atraso o seu trabalho de evangelismo quando eu sou falso. Por isso, meus irmãos, eu diria de uma maneira maluca, uma maneira bem humana para as pessoas: se você vai continuar sendo falso, por favor, pede desligamento da igreja e se afunda no pecado longe da igreja. Porque isso ajuda muito o trabalho da igreja, dos crentes, quando a gente afasta aqueles que são falsos. Agora isso é muito triste, né? Porque a igreja, chamada igreja primitiva, ela caía na graça do povo. Surgia falsidade? Surgia. Por exemplo, Ananias e Safira. Mas foi uma bênção a maneira como foi resolvido. Não foi? Para eles não, né? Mas para a igreja foi. Porque já foram extirpados do meio. Mas a gente sabe que a tolerância de Deus, a misericórdia de Deus e a falta de vigilância dos crentes fez com que não acontecesse muito mais vezes o que aconteceu com Ananias e Safira. E aí foi aumentando. E aí o nosso critério, a nossa peneira é um pouco mais grossa também de aceitar várias coisas. Então a igreja vai se tornando descredenciada na sociedade por causa da falsidade. Então, vigie a sua vida. Se você vigiar a sua vida, já é grande coisa, porque cada um fazendo isso, nós seremos mais verdadeiros. E fiquem tranquilos, meus irmãos,
Às vezes o crente tem a preocupação de querer ir para evangelizar as pessoas. Fique tranquilo, viva uma vida correta, as pessoas vão vir até você. Isso vai ser uma bênção. Não que você não vá até elas, mas vai ser muito mais fácil nós atrairmos incrédulos quando nós somos verdadeiros. Só que muitos preferem a falsidade a conhecer o Senhor. Ou seja, alguns crentes querem mesmo se afastar do Senhor. A gente chama de crente porque está na igreja, né? Mas aquele que está na igreja, que ama o Senhor e a palavra, ele precisa se aproximar de Deus. Mas alguns são falsos, alguns se afastam do Senhor. Jeremias 9, 6. Alguém quer ler? Opressão sobre opressão, engano sobre engano. Eles se recusam a conhecer. Óculos de Yahvé. Oráculo. Isso, oráculo de Yahvé quer dizer a palavra de Deus. Tá certo. Oráculo é a palavra de Deus, né? Então, eles vivem no meio da falsidade. E por causa dessa falsidade, eles se recusam a conhecer o Senhor. Então, se você vai vivendo no engano e perto de pessoas enganosas, você vai perdendo a vontade de conhecer o Senhor. Por isso é muito importante que a igreja tenha algumas pessoas piedosas. Seria bom que fossem todos, né? Mas essa não é uma realidade. Mas é importante que tenha algumas poucas pessoas bastante piedosas na igreja. Porque nós precisamos de parâmetro. Nós precisamos de um exemplo, um padrão. Toda igreja que eu conheço tem algumas pessoas que são bem piedosas, a ponto de as pessoas buscam aquela pessoa para pedir oração, porque eu sei que ele anda com Deus, eu sei que ela anda com Deus. Nós precisamos de pessoas assim. Mas muitos não andam assim. Então não vamos nos iludir que a maioria dos frequentadores de igreja são pessoas verdadeiras, porque não são. Mas eu louvo a Deus por essa igreja, pelo que eu conheço dos irmãos. Já vivi um pouquinho mais de 2 anos com os irmãos, e eu sei que tem muita gente piedosa na nossa igreja, pessoas que amam ao Senhor. Isso me dá segurança, me dá um chão. Eu sei que eu posso contar com pessoas, eu sei que tem pessoas orando por mim, eu sei que pessoas estão orando umas pelas outras, e isso nos dá muita segurança. Não há novidade para ninguém que há falsos profetas. Mateus 7,15. Tem falsos pastores, tem falsidade em todo lugar. Mateus 7,15. Então as pessoas falam, mas tá bom, a gente sabe que tem uns curandeiros por aí que falam mentira, mas às vezes eles falam coisas boas. Sim, falam, porque eles usam também a Bíblia. Então tem padres, né? Tem pessoas, até eu já vi na televisão, padres que são pregadores, muito bom, também concordo, tem. Mas se no conjunto todo daqueles ministérios, ou daquele movimento, né, vamos dizer assim, ou daquela seita, se a obra toda é baseada na mentira, eu não aceito mais nada que eles falam.
não é porque alguém ali fala alguma coisa bonita, verdadeira, eu não preciso, porque é muito perigoso eu tentar descobrir o que é verdade e o que é mentira. A base é mentirosa, é uma seita, é um grupo que já é baseado na mentira, já foi provado isso através da comparação com a Bíblia. Então eu já resumo assim: eu não ouço, eu não vejo, e eu não dou crédito. Acertou agora, mas depois ele vai estragar tudo. Então a gente já resume dessa maneira. Então, meus irmãos, a falsidade, ela é misturada com a verdade também. As seitas são assim. Por isso você precisa ficar muito atento. É falso, a base é falsa, então despreza tudo. Mas o que a Bíblia diz, reter o que é bom, ela não está falando que é para você beber da água de uma seita, de uma heresia, e tentar ficar colhendo o que é bom. Ela não está falando nada disso. Então, se a base é falsa, esquece, porque tem muita coisa boa para você procurar. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Você precisa ficar atento com os falsos profetas, não com a falsidade deles, porque essa é óbvia. Você tem que ficar atento com os falsos profetas, com o disfarce deles. Você tem que ficar atento com Satanás, não porque é um ser horrível. Você tem que ficar atento com Satanás quando ele se apresenta como anjo de luz. É aí que pega os crentes. Os crentes são pegos facilmente quando pessoas começam a falar coisas boas. Os crentes são pegos facilmente quando num filme aparece uma referência bíblica. Quando uma pessoa de boca suja, uma pessoa de vida torta, fala de Jesus, fala bem de Jesus. É aí que você precisa tomar cuidado, porque a base daquela pessoa, daquela produção de filme, daquele movimento, daquela chamada igreja, já é uma base falsa. Então despreze tudo, porque senão você vai acabar engolindo coisas ruins junto com essa verdade, né? É tão bonitinho, é uma ovelha, não é? Mas por dentro, lobos roubadores, eles querem roubar. Muitos crentes já foram roubados da sua fé por causa desses falsos profetas. Mas não são apenas falsos profetas, falsos pastores, líderes, tem falsos irmãos também. E eu não quero apontar aqui para ninguém, de jeito nenhum. Mas em todas ou quase todas as igrejas, quase todo lugar que se reúne, quanto maior mais, quando o grupo é menor, é mais difícil, né, de ter falsos irmãos. Não que toda igreja é perfeita, a igreja pequena é perfeita, não, mas aparece muito mais fácil se tem falsos irmãos, não é? Mas há falsos irmãos no meio dos crentes, pessoas que você pensa que é crente, mas não é crente. A mentalidade dele já não é de crente. Vamos ler 1 Coríntios 11, 26. Estamos falando de falsos irmãos. 1 Coríntios 11, 26. O apóstolo Paulo sofreu muitas coisas, e aqui tem uma pequena lista do que ele sofreu. Alguém quer ler? 1 Coríntios... Não, está errado, né? Deve ser 5. Podemos fazer a ceia também, se você quiser. Ceia não.
É 2 Coríntios. 2 Coríntios 11, 26. Alguém quer ler? Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Ele passa muitos perigos, inclusive isso que é muito perigoso, é você estar frequentando um ambiente, uma igreja boa até, e ali tem falsos irmãos. Os falsos irmãos, eles são usados pelo diabo para afastar outros da palavra. Por isso nós temos que ficar atentos para ficarmos perto, para nos juntarmos dos irmãos piedosos. Se tem falsos irmãos, se der para a gente denunciar, a gente denuncia, né? Se não, a gente se afasta. Mas existem falsos irmãos. Gálatas 2, 4. Alguém quer ler? Gálatas 2, 4. E isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de estreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Os Gálatas estavam sofrendo, porque na igreja, na Galácia, entraram alguns falsos irmãos, e eles começaram a falar: olha, a gente crê em Jesus, mas a gente precisa guardar a lei de Moisés também. E nós temos falsos irmãos. Tem um grupo que guarda o sábado, são falsos irmãos. Eles não são irmãos em Cristo. Por mais que as igrejas, algumas igrejas gostem deles, porque eles fazem músicas bonitas, eles têm várias coisas boas, né? Mas são falsos irmãos. Porque eles estão falando coisas muito falsas sobre a palavra de Deus, sobre Jesus e sobre o perdão dos nossos pecados. Inclusive eles falam que Jesus ainda está purificando os nossos pecados no céu. São falsos irmãos, não cai numa dessa não, porque Hebreus já diz muito claro que Jesus morreu quantas vezes? Uma única vez. Ele assentou-se ao lado do Pai, e agora ele vive para interceder por nós eternamente. Não tem mais nada para ser feito, não tem que ficar fazendo dieta de alimentos, escolhendo os dias certos para adorar a Deus, nada disso. Então, se alguém vem com essa conversa, tem coisa muito boa entre eles? Tem, eles são bons de arqueologia, eles são bons de criacionismo, são muito bons em muitas coisas, mas se tivesse um prato de comida com a comida toda boa, mas com alguma pitada de veneno, aquela comida presta? Não presta. Então a gente despreza tudo aquilo, porque no meio tem veneno. As coisas certas, bíblicas, nesses meios enganosos, eu não tenho dúvida, é uma astúcia de Satanás para ganhar aqueles que estão inconstantes. Isso é falsidade. E finalmente, a maior falsidade que o mundo vai ver vai ser na tribulação. Ainda o mundo não chegou no ápice, no máximo da falsidade. Ainda tem uma falsidade maior para vir. Apocalipse 16, 13.
Apocalipse 16, 13. Alguém quer ler? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São demônios que vão operar sinais, que vão enganar os poderosos deste mundo, vão enganar muitas pessoas. A falsidade na tribulação vai ser muito grande. Nós, os crentes, não estaremos nesse período. Também Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Uma falsidade maior, que vem aí da tríade satânica, né? Vai ser lançada no lago de fogo. E Apocalipse 20, 10, o diabo, faltava ele, né? O falso profeta e o anticristo já teriam sido lançados no lago de fogo, mas faltava ainda o diabo. Eu digo faltava no nosso texto aqui, mas isso ainda vai acontecer. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aí acaba toda a falsidade do mundo. Deus abençoe os irmãos. João, ele escreveu que ele se alegrava que os irmãos estavam andando na verdade. Essa é a nossa alegria, que os irmãos andem na verdade, mas que não sejam só simples como a pomba, mas que também sejam astutos como a serpente, para não achar que tudo é bonito, maravilhoso só porque falou de Jesus, citou um versículo bíblico. Não cai nessa não. Seja mais astuto também para enxergar que tem muita falsidade vestida aí de verdade. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado porque o Senhor é verdadeiro, a Tua palavra é verdadeira, o Teu Santo Espírito nos guiaria e está nos guiando a toda a verdade. Obrigado porque a Tua palavra nos instrui muito claramente sobre a falsidade que há na nossa natureza, mas também que há entre os religiosos, entre os falsos profetas e até entre os falsos irmãos. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a não sermos levados por todo vento de doutrina, mas que busquemos apenas na Tua palavra, que é a verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém.